A grande red pill mesmo é que a hipergamia, no aspecto social, lógico que para o indivíduo que é feio e tal, é uma coisa brutal, né? Mas assim, sejamos sinceros, tá? Eu vou falar aqui algo que vai doer, mas você vai ter que escutar. Veja, a hipergamia, aquela tendência que muitos falam na comunidade Red Pill, em que as mulheres querem homens mais bem-sucedidos que elas, mais ricos, mais belos, que estão basicamente acima no quesito status social. Veja, na perspectiva individual de um homem, é o grande desafio que muitos encontram. É algo doloroso, é óbvio que é. Dizer que não é mentir, certo? Todo homem acaba tendo uma dificuldade, uma dor, até os mais belos. Sempre vai ter uma mulher que até o mais belo, o mais rico não vai conseguir. E vai ficar triste com isso. Só que, óbvio, especialmente o sujeito de baixo status, né, esse aqui vai ser realmente esmagado. Agora, se você for analisar a perspectiva social, a hipergamia é algo absolutamente essencial. Absolutamente essencial, porque veja bem, essa ideia cristã de que todo homem deve ter o direito, né, o acesso ao matrimônio, né? E isso aqui é uma verdadeira aberração. Isso aqui é socialismo, comunismo sexual. A gente tem que colocar da forma correta, tá? Isso aqui é comunismo sexual. E veja, eu não gosto de ficar falando sobre ideologias e nem nada disso. Agora, eu sou contra o comunismo, entendeu? Então, veja, a hipergamia, num contexto mais antigo, era algo que funcionava da seguinte maneira. Vamos supor que realmente fosse 80% das mulheres, tá? Ixi, apagou. 80% das mulheres, que é 20% dos homens, né? Veja, hoje em dia os critérios são meio que arbitrários. A gente tem que ser justo, né? Hoje em dia não é muito os quesitos que no passado seriam usados, como, por exemplo, inteligência. Isso, obviamente, especialmente no passado, era algo que selecionavam, mas não é só isso. Tem a questão da beleza, que, obviamente, tem relação com o quê? Com a imunidade, com a saúde, certo? Tem a questão, obviamente, até do carisma, da questão social, que tem relação com a saúde mental, né? Eu não sou o melhor a falar sobre isso, porque eu nasci com um certo grau de autismo, mas eu estou sendo honesto, certo? O que acontece? Nessa realidade aqui, e óbvio que envolveria relacionamentos não muito tradicionais da perspectiva cristã, né? Mas veja que o que resultaria, né, é uma população que é mais inteligente, bela e tem mais saúde mental. Agora, quando você vem com essa ideia cristã de comunismo sexual, né, essas consequências são catastróficas e a gente vê isso hoje em dia, né? Você vê aquele cara, meu, feio, feio, feio que dói. O rapaz tem 1,50 m e o QI de 80, cara. Nem para ser um pouquinho inteligente, porque veja bem, se você é um cara feio, às vezes você compensa com a inteligência, você compensa com habilidades cognitivas. Mas além de feio, o sujeito ainda é um jumento, entendeu? E eu falo isso sem medo mesmo, porque quem está aqui me escutando deve ter um QI maior que 100. Entendeu? Então você não é um completo retardado. Mesmo se for feio, se for gordo, gordo você arruma. Se for uma pessoa baixinha, a gente sabe que sofrem muito hoje em dia nas redes sociais, com as mulheres do Tinder, não sei o quê. Mas veja, mesmo o sujeito inteligente, ele compensa, ele consegue. É só você usar a inteligência para isso. Agora, pô, você vê o cara, é um jumento.
Jumento, QI de um cachorro. Meu cachorro é mais inteligente. E o cara, né? Mas ele é conservador. Ferre-se esse conservador, você não ligo. O cara é um jumento, só vai produzir jumento. Eu não sei o que tem na cabeça das pessoas que, assim, a pessoa ela chega e fala assim: ah, não faz mal se você tem um jumento que casa com uma jumenta, porque se eles tiverem seis filhos, tá? Veja, é provável que pelo menos três sejam raposas. Ai, que legal! Desde quando dois jumentos geram uma raposa? Nunca! Isso desafia todas as leis da biologia, do bom senso, da lógica. E assim sendo, como que dois jumentos humanos conseguiriam gerar um ser com inteligência acima da média? É muito improvável. É mais provável você esperar um trovão cair na sua cabeça no meio de uma tempestade. É, na verdade, algo bem provável. É só você ligar o celular e isso vai se tornar ainda mais possível. Então, veja, a hipergamia, quando ela existia num contexto onde as pessoas não ficavam só... porque, veja, hoje em dia a cultura, ela define muito, muito do que as mulheres realmente selecionam, né? Então, por exemplo, você vê que às vezes é um instinto de hipergamia, mas que se manifesta nos seguintes termos: a mulher quer um sujeito que a cultura coloca como sendo de alto status. Então, os funkeiros, por exemplo, né? Você vê uns caras feios demais, com umas mulheres bonitas, e às vezes o cara nem é rico. E por que isso acontece? Tem essas manipulações culturais e todo o resto, mas de forma geral, né, a pior situação para um povo, né, é essa daqui, é a do comunismo sexual. Entendeu? Não há nada pior do que isso. Porque, veja, você tem como resultado a população atual da Europa. É muito simples. Na Europa, o que aconteceu? Você vê aquele monte de gente fraca, homem fraco. O cara tá vendo lá todas as loiras irmãs, até a mulher do cara, que ficam lá indo atrás dos refugiados que vêm da África, da Ásia, do Brasil, enfim. E o cara não faz nada. É um banana completo. Ainda chega e fala que tem que trazer mais e não sei o quê. Então, veja, você observa tudo isso acontecer e você devia pensar, mas como que o sujeito chega a esse ponto? É muito óbvio. É um resultado do comunismo sexual, cara. É muito simples, entendeu? Lugares onde a população europeia ainda é um pouco mais forte, vamos assim dizer, são lugares onde a gente sabe que existia uma cultura de, assim, vamos colocar de uma forma mais singela, né? Vamos supor que você já chegou aí aos seus 60 anos, o seu pai acabou de falecer, às vezes ele tinha um patrimônio considerável, e aí por conta disso você descobre que, na verdade, você não era filho único, ou não tinha só uma irmã. Você descobre vários irmãozinhos aí espalhados pelo mundo, né? É uma coisa que aconteceu já comigo em algumas situações. Não da minha parte. Por parte do meu avô paterno, especialmente. Foram várias tias que eu conheci. E, assim, até fizeram um teste genético e comprovaram, mas nem precisava, porque algumas delas tinham autismo, que é o mais irônico disso. Mas, enfim. O grande ponto é que em alguns países lá na Europa, a situação ainda não está tão feia, porque esses casos eram mais comuns, entende? Mas se não fosse isso, os casos reais de comunismo sexual a longo prazo são catastróficos.
absolutamente catastróficos, né? Em algumas situações, uma certa monogamia não é tão complicada. Por quê? Porque são populações que são muito homogêneas. Nesses casos, especialmente se você analisar, por exemplo, os germânicos, né? Você observa que lá, especialmente na monogamia que existia na época do Império Romano, entre eles, né? Era algo que fazia sentido para eles. Porque, primeiro, eram comunidades pequenas, eram comunidades em que todos eram guerreiros, assim, todos eram praticamente, entendeu? E tinha esse aspecto também que eu mencionei para vocês. Então, a não ser algumas raras exceções, assim, o resultado a longo prazo da monogamia, também conhecida como comunismo sexual, é um negócio catastrófico. Realmente catastrófico, que nem as mulheres gostam. Né? Essa é a realidade. Mas, óbvio, eu tô fazendo uma análise aqui civilizacional. Né? Atualmente, eu sou adepto do monogamia e jamais faria algo contrário a isso. Agora, eu devo analisar a situação de forma justa, entendeu? De forma justa. Porque, veja, você analisa a longo prazo o que acontece, mesmo se, né, um sujeito aqui ou ali fosse monogâmico numa sociedade mais, vamos assim dizer, desse outro jeito, né? Se você tivesse, no mínimo, uma seleção do tipo que eu falei, em que aqueles mais inteligentes, capazes e fortes têm muito mais do que o resto, e especialmente que aqueles de baixo status social não se reproduzam de forma nenhuma, né? Se você não tem algo do tipo, o negócio é inevitável. É inevitável, entendeu? Então, por exemplo, pegando o caso do Império Romano, o grande defeito foi quando eles começaram a deixar as escravas a se reproduzir com os outros escravos. Isso foi uma coisa catastrófica. E por que isso aconteceu, né? Que as mulheres dos caras começaram a ficar com ciúmes. Então, essa é a grande realidade. Começaram a ficar com ciúmes deles, porque a mulher tem isso também, né? Não é fácil da mulher aceitar isso. Então, o que aconteceu? Ele começou a fazer esse tipo de coisa, deixar os escravos se reproduzirem entre eles, ao invés do romano, que era um aristocrata, o patrício conhecido como patrício, ele em si fazia as brincadeiras dele, né? Ao invés disso, né, acabou tendo essa outra questão. E óbvio, também tinha uma questão de patrimônio, tem esse outro aspecto, porque assim, quando o cara tinha um filho fora do casamento, aí o que ele fazia em relação a prover para o filho? Eles geralmente faziam isso, geralmente davam lá o suficiente e tal, mas aí a questão do patrimônio quando o cara morre? Surgem todas essas questões. Né? Então, especialmente para a questão do patrimônio em si, você observa uma demonização, vamos assim dizer, desse tipo de organização, mas assim, não dá certo a longo prazo. Vocês me desculpem, mas é verdade. Não dá certo. Eu não julgo o cara, entendeu? A questão oposta é uma verdadeira aberração, entendeu? A questão oposta é uma verdadeira aberração, assim, vai contra a natureza, entendeu? Vai contra a natureza. Absolutamente, assim, não faz nenhum sentido. Por quê? Não é óbvio, cara. Assim, pra que uma mulher vai precisar de 2 homens? 3, 4, 5, 6? A não ser se for por uma questão logística. Tanto que você vê que os lugares onde isso aconteceu eram lugares com climas específicos, com condições específicas que exigiam esse tipo de coisa. Por exemplo, sei lá, se por alguma razão 80% das mulheres morrem, enquanto os homens estavam em outros lugares. Quando eles retornam, existe uma falta de mulheres. Bom, aí dá para você meio que entender, né? Agora, fora essas exceções, assim, não faz sentido biológico, entendeu? E sim, a natureza, ela ainda age na gente e ela deve ser respeitada, porque caso contrário, você tem uma doença. Né? Hoje em dia, você tem no Brasil, na Europa, nos países que passaram pelo comunismo sexual, também conhecido como monogamia cristã, você tem uma situação absolutamente catastrófica.
Né? Isso aqui você pode não gostar de escutar e tal, mas é a realidade. Entendeu? Isso aqui não é promiscuidade, até mesmo porque existiam haréns e assim em diante. Mas preciso falar a realidade agora. Entendeu? Os caras estão dando risada, mas é verdade. Ó, cara, fome de gnose. O que gnose tem a ver com isso, porra? O cara que era gnóstico e nem tinha filho. Puta que eu pariu, burro pra caralho. Né? Escravo não tem posse, não. Entendeu? E veja, estão falando aqui, ó, dwarf. Eu não tenho problema com o cara que é baixinho. Se o cara é baixinho, é inteligente, tem traços, né, que são favoráveis, por que o cara não poderia ter filho? Não faz tanto mal assim. Encontra uma baixinha igual a ele, pronto. Agora, você vê hoje em dia, quer dizer, não é mais assim. Tem um aspecto positivo. Eu vou ser sincero com vocês, tá? É que tá muito distorcido, né, em favor de homem degenerado e de práticas que são degeneradas, porque a mulher não vai ter filho. A mulher acaba só fazendo, enfim, vocês sabem. Mas se fosse algo, vamos assim dizer, mais organizado, vocês veriam uma mudança drástica na qualidade do brasileiro em questão aí de 30 anos. Mas não, é óbvio, isso não vai acontecer nunca. Nunca vai acontecer isso. Entendeu? Tem gente falando aqui, por que a testosterona abaixou? Será que tem a ver com isso? É lógico que tem a ver. É lógico que tem a ver. E o que muita gente não quer reconhecer é que é o seguinte: os nossos ancestrais muito provavelmente tinham um nível de testosterona que só um sujeito tomando uma ampola de deposteron ou mais tem hoje em dia. É a realidade. Me mostra um estudo científico. Como você vai medir essa porra? Tem até algumas formas de você estimar e já fizeram isso. Notaram que realmente era um nível absurdo de testosterona comparado ao que nós temos hoje em dia. Comparando, por exemplo, traços que são afetados por sensores androgênicos, acho que é assim que chama, né? Em certas partes do crânio. Né? Fizeram especialmente com o Neandertal. Viram que muito provavelmente eles tinham muito mais testosterona do que a gente imagina. E tem, obviamente, uma relação com a seleção natural. Então, quando esses homens deixam de se reproduzir, quem que vai se reproduzir com a mulher é o cara com a baixa testosterona natural. Entendeu? É lógico que isso tem a ver. Não, porque só os xenoestrogênios, eles contribuem, mas é lógico que a seleção natural, quando ela deixa de funcionar por conta do comunismo sexual, também conhecido como cristianismo, você vê uma diminuição na testosterona. Isso é muito óbvio. O cara baixo ter filho com mulher alta beneficia o filho? Lógico que não. Não, sim, de uma certa forma, né, faria sentido, mas não é praticável, entendeu? Não é praticável. No sentido de que, cara, é mais fácil você formar uma nova... Se tem vários anõezinhos, é mais fácil você chegar e falar, a gente só vai se reproduzir entre si e a gente forma uma nova espécie aqui, entendeu? Tô brincando, não é bem isso, mas... É difícil, cara, porque, seja sincero, o cara que tem 1,50 m, achar uma mulher de 1,90 m, 80, que vai se casar com ele, qual que é a probabilidade disso? Entendeu? Eu sou um cara pragmático, é uma coisa muito improvável, entendeu? Existem situações em que a mulher, por exemplo, aconteceu com meu sogro isso, né? Ele se casou com uma mulher que era muito mais alta que ele, que é a minha sogra. Acho que ele tinha o quê? Na época que ele baixou um pouco a idade, mas 1,60 m, ela tinha 1,80 m, entendeu? Mas é um caso, assim, muito raro. Até mesmo que o meu sogro, ele é um cara que... ele tem alta testosterona, vamos assim dizer. A quantidade de filhos dele é muito maior. Eu não vou falar exatamente o número, mas é bem grande, entende? Agora, fora alguns casos, assim, você pode ver que é difícil, entendeu? A mulher alta, ela quer um cara alto. Da biologia da mulher, não tem como fugir disso, entendeu? Os caras, it's over for the manlets. Não é, cara. Se você é baixinho, é só você focar em mulheres mais baixas. É só isso, cara. Entendeu? É só isso. E mulher não sabe quanto que é a altura, entendeu? As mulheres falam, eu quero um cara de 1,80 m. O que é 1,80 m pra uma mulher? É 1,70 m, entendeu? É que eu chego e falo, que tamanho que é bom pra uma mulher? A mulher fala, eu quero o tamanho de 20 centímetros. Ela não sabe nem o que é
13, 12, não sabe nada. Entendeu? Não tem muita noção de proporção. Fala números assim, jogando no alto.